Sensor de barreira, já ouviu falar? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai explicar cada detalhe desse produto para você. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui em Minas Gerais, na fábrica da Intelbras em Santa Rita do Sapucaí, para falar sobre os nossos sensores de barreira, o portfólio completo, a funcionalidade de cada um, assim como áreas de aplicação. E para explicar tudo isso para vocês, eu estou aqui com o analista de produto Luiz Guerra para falar primeiramente do nosso portfólio e depois de todas as configurações, instalações e local de aplicação. Luiz, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui. Para falar de sensores, vamos começar do começo. O que é um sensor de barreira? Márcio, obrigado pelo espaço, um prazer imenso estar falando aqui com vocês hoje sobre sensores de barreira, né? Márcio, a solução de sensores de barreiras são utilizadas para proteção perimetral. Então, eu costumo dizer que é a primeira proteção num sistema de intrusão. É a proteção que vem de fora para dentro, quando a gente quer identificar uma intrusão antes que ela aconteça no ambiente que eu quero proteger. A proteção perimetral que a gente fala que cobre toda a área por fora da residência, né? Geralmente a gente coloca sensores em cima de muros, cercas, mais ou menos é isso, né? Exatamente, Márcio. Eu posso fazer tanto o complemento de uma proteção física, como muros alambrados, né, e portões, como também eu posso até substituir. Hoje eu tenho sensores de barreiras em nosso portfólio que podem fazer a funcionalidade, né, a mesma altura, por exemplo, o mesmo comprimento de um muro, de uma proteção física. Então eu tenho versatilidade, tenho opções de sensores para trabalhar em nosso portfólio e o mais importante, né, ela se torna uma proteção invisível, porque eu tenho a barreira transmissora, a barreira receptora e entre elas fica ali uma proteção invisível para qualquer pessoa que venha a tentar invadir aquele ambiente. E para começar, né, o Luiz já falou, já deu uma introdução de como funciona, né, o que é um sensor de barreira e como é o nosso portfólio. A gente tem vários nomes ali, né, IVA, o que significa esse nome aí, a distância deles. Vai explicando para a gente começar por onde. Perfeito, Márcio. Para a gente poder entender, né, o que é um sensor de barreira ativo, né, como ele é conhecido também no mercado, né? A nomenclatura, Márcio, IVA é exatamente de infravermelho ativo, ou seja, eles trabalham em pares. Eu tenho sempre o transmissor e o receptor. E aqui no nosso portfólio, Márcio, nós temos desde o modelo de um feixe, que eu tenho a opção com 15 metros, para funcionalidade, por exemplo, de anti-esmagamento de portão, certo? Bacana. Então é uma importante solução aliada tanto ao alarme quanto ao portão para que eu possa evitar o esmagamento de veículos ou pessoas, tá? E eu começo a evoluir o portfólio para um feixe, 2 feixes, 3 feixes. O que muda entre esses produtos, né? É a altura de proteção. E quanto mais feixes eu tenho também, eu começo a ganhar a escala de alcance, tanto na proteção então horizontal, ou seja, eu posso fazer ali o perímetro mais distante quando eu tenho uma quantidade de feixes maior e também obviamente feixes mais potentes, como também eu começo a ganhar escala na vertical, ou seja, eu posso empilhar vários sensores e através dessa quantidade de feixes eu faço ali a proteção numa altura maior. Tá certo? Bacana, a gente começa então com esse aqui, o primeiro, né, você vai mostrando pra gente ali, esse aqui é o IVA 5015 digital. Ele é um modelo que a gente indica para essas funcionalidades anti-esmagamento. Então eu posso estar trabalhando com ele num automatizador, por exemplo. Também posso trabalhar, obviamente, no alarme, Márcio. É muito comum eu colocar, por exemplo, para acesso em áreas restritas, de pequeno alcance, como, por exemplo, uma porta em uma sala específica de um banco. Posso colocar numa entrada de um comércio de pequeno porte, comércio de bairro. Às vezes a gente chega no comércio, mas já viu aqueles ambientes que não tem lá o atendente o tempo todo no balcão? Sim, e aí quando sim. a gente entra tem aquele bip, né? Uhum. Esse bip pode ser realizado através de uma solução como essa. Para soluções mais rápidas, mais simples também. E lembrando, né, condomínios é obrigatório o anti-esmagamento em portões, né? E esse nosso IVA faz essa funcionalidade em perfeita ação. E eu tenho também a distância, né, entre um e o outro. Qual é o máximo de distância que eu posso colocar entre esses dois sensores? Perfeito, Márcio. No próprio número do nome do sensor, a gente já começa a identificar qual que é o alcance entre o transmissor e o receptor. Então eu tenho 5015, 15 metros. Eu tenho o modelo 5040, 40 metros. E assim eu começo a evoluir. Lembrando que esse alcance, Márcio, é para perímetro ambiente externo. Ou seja, eu tenho um ambiente em que eu posso ter ali uma situação de sol, chuva, neblina, que ele mantém então esse alcance de até 40 metros, tá certo? Lembrando, esse nosso IVA, o 5015 aqui, ele tem o emissor e o receptor. Do outro lado, ele não tem um painel refletivo, né? É um outro sensor que tem ali. Exato. Qual é a importância de ser um sensor assim
em vez de ser só um painel refletivo? Exato. Márcio, isso é muito importante para a questão da durabilidade e confiabilidade do sensor, tá certo? Então eu tenho uma fonte transmissora de infravermelho, eu não tenho uma reflexão que pode gerar perdas, tá? Então ali eu tenho a confiabilidade na transmissão do sinal infravermelho, porque eu tenho uma fonte transmissora do sinal infravermelho, eu não tenho uma fonte refletida. Quando eu bato o sinal num refletor e retorno, pode ser que eu tenha ali em determinadas situações, né, a atenuação do sinal, e aí ele pode chegar mais fraco no receptor, consequentemente eu não tenho uma efetividade da detecção. Interessante isso aí. E cenários de aplicação, né, a gente vê muito em automatizadores, né, para anti-esmagamento, mas eu posso utilizar como gatilhos para acionar automatizadores também, né? Exato. Porque a gente vê cenários assim de leitores de tags veiculares só ativar quando o carro passar por esse sensor. Eu posso utilizar ele para esse cenário também, né? Perfeito. Márcio, essa é uma observação muito interessante, porque as famosas eclusas, né, elas são utilizadas muitas vezes para pessoas. Então eu faço acesso no primeiro portão e só abro o segundo se eu fechar o primeiro. Mas no caso de um veicular, por exemplo, eu posso utilizar o sensor de barreira, porque eu passo pelo primeiro portão e a partir do momento que o segundo portão identifica que o sensor de barreira está obstruído, aí sim ele permite a abertura daquele segundo portão e o fechamento do primeiro. Então eu faço uma eclusa através da detecção. Eu permito que o sensor abra somente se o carro estiver obstruindo o sensor. Bacana, a gente chegou no IVA 15, né, que é até 15 metros, e o IVA 40 até 40 metros, eu acho que ele já aumenta também tanto a área de detecção, né, dessa barreira, quanto a aplicação dele, né? Exato. E ele tem um AT no nome. O que significa isso? Interessante, Márcio. O AT é exatamente por conta deste articulador, Márcio. Ele já sai com suporte articulado que permite uma rotação 360 graus na horizontal e uma rotação de 180 graus na vertical. Então isso permite flexibilidade na instalação. E aí, aonde que eu vou aplicar esse sensor, Márcio? Tanto ele quanto o 5080, tá, Márcio? Que seria o modelo de 2 feixes para 80 metros. É uma aplicação que geralmente a gente utiliza em muros e terrenos irregulares, porque eu vou ter ali uma parte mais acidentada, uma inclinação, né? Uma inclinação, e aí consequentemente eu faço o ajuste tanto na horizontal quanto na vertical para garantir o alinhamento entre o transmissor e receptor. Então esse aqui, o IVA 5040 AT, no card que vocês estão vendo aqui, é para até 40 metros, né? E o 50 vem do quê? O 50 é porque ele faz parte da linha 5000 de sensores de barreira, né? Então eu começo a evoluir, tá? Eu começo ali na linha 5000, eu já tinha no portfólio, né, anteriormente os modelos 30, 70, 31, 10, então é apenas uma evolução de linhas, assim como nós temos em CFTV, temos também em modelos de sensores passivos. E no caso, o 5040 ele tem 2 feixes ou um feixe de infravermelho? 5040 é um feixe, 5080 2 feixes. Esse aqui é o maior, né? Exato, é um pouco mais comprido. Lembrando que esses 2 feixes têm um espaçamento de 15 centímetros, tá, Márcio? Então o que acontece? Eu preciso que os 2 feixes detectem para que ocorra o disparo da central. Como eu tenho esse afastamento de 15 centímetros, eu tenho uma tranquilidade maior de não ter disparo em falso. Imagina se um roedor passou sobre o muro. É muito comum, às vezes, em condomínios, principalmente que fique próximo de matas, um determinado roedor, um gambá, um rato, assim... O próprio passarinho também, né, às vezes. Exato, né? Caminhar sobre o muro. E aí ele obstrui apenas um feixe, por conta do tamanho desse animal, né, do tamanho o porte do animal. Bacana? E aí, Márcio, logo ao lado aqui, né, eu tenho ainda o 3070, depois nós vamos colocar na imagem também o 3110, os dois têm o mesmo tipo de gabinete. E qual que é a similaridade dele com o 5080? Eles também trabalham com 2 feixes, só que eles têm 2 feixes um pouco mais potentes, que por conta disso ele vai até 70 metros no modelo mais simples e 110 metros no modelo mais... Estou vendo também que o IVA 3070 é um pouquinho menor, né? Isso. E ele não tem essa articulação igual o 5080. Exato, ele é fixo, então é necessário um suporte externo para fazer essa articulação. Tá certo? Então a articulação dele geralmente é feita aí, né, através de um suporte adaptado para o ambiente. E aí depende do momento da instalação, o instalador que vai avaliar qual que é o melhor suporte para aquela situação. E os cenários de aplicação dele? Ele é mais robusto também, né? Sim, na verdade, Márcio, os sensores de barreira, eu costumo dizer como um todo, eles têm cenários muito similares. O que muda entre eles? É o alcance e a altura. Então eu posso selecionar sensores de barreira para proteção residencial, proteção de condomínios, posso colocar para ambiente comercial e também para ambiente empresarial. Então não tem uma distinção. O sensor de barreira ele pode se aplicar em qualquer ambiente para que eu faça a proteção perimetral, tá certo? Então eu faço uma proteção de fora para dentro, eu costumo dizer.
E a recomendação dele não muda conforme a natureza de operação daquele estabelecimento, daquela residência, enfim. Todos eles são indicados para a mesma situação. Então, como que eu vou escolher o sensor ideal? Conforme o alcance que eu quero proteger e a altura que eu quero proteger. E a aplicação também que a gente pode escolher também, eu já vi esses IVA, os 3070, em entrada e saída de distribuidores de caminhão, né? Perfeito. E eles colocam quatro na verdade, né? 2 pares. E eu consigo interligar eles, consegue fazer um cascateamento de sensores? Perfeito, Márcio. Essa é uma dúvida muito interessante porque eu ganho escala no projeto, tá? Então é muito importante a gente compreender quais os modelos que eu posso empilhar, que eu posso cascatear, né? Exatamente para que eu entregue uma solução para o meu cliente através de forma mais escalada, né? E de forma mais completa. Então eu tenho modelos que trabalham com canais de frequência. Isso é muito importante, Márcio. Por quê? Um transmissor não pode incidir sobre um outro receptor que não seja do par dele. Então eu trabalho em pares, transmissor-receptor. Só que um determinado transmissor não pode incidir o infravermelho dele em outro receptor. Se caso isso venha a acontecer, eu tenho a variação de canais. Então eu altero o canal de frequência do infravermelho para que a leitura do receptor seja incompatível. Então ele desconsidera aquele sinal infravermelho que está chegando até ele e passa a considerar somente do par dele que está no mesmo canal de frequência. Bacana. Esse tipo de ajuste só tem a partir do IVA 3070 ou 5080 também tem? O 5080 também temos. O inicial, aquele primeiro ali, o 5015 também tem esse ajuste? Não temos, mas aí tem uma jogada muito interessante que a gente costuma fazer em instalações de barreira, né? Eu faço o cruzamento. Então de um lado eu deixo transmissor e receptor, né? Do outro lado vai ficar transmissor e receptor. Se quiser aumentar a área de atuação, né? Exatamente. Na vertical ali, Exatamente. Bacana. Então eu evito deixar do mesmo lado da parede, né, na mesma face, transmissor e transmissor. Por quê? Se eu deixar transmissor e transmissor do mesmo lado, quer dizer que do outro lado está receptor com receptor. E o espalhamento do sinal, ele acontece tanto na horizontal quanto na vertical. E o fato desse espalhamento acontecer, eu vou acabar incidindo o sinal, né, em um outro par que não tem interesse. Bacana. Esse é o IVA 3070 que a gente falou agora, e o outro que você falou é? 3110. O que muda, como diz a própria nomenclatura, né, é o alcance na horizontal, tá, Márcio? Então eu tenho 3070 para 70 metros, 3110 para 110 metros. Reforçando mais uma vez, Márcio, esses são medidas para ambiente externo, ou seja, onde eu vou ter chuva, poeira, sol, vou ter situações de neblina. Tá? É o alcance que nós recomendamos para essa situação. E eles, como são sensores com fio, eles são compatíveis com qualquer central. Exatamente, Márcio. A saída dele com fio, né, é uma saída de contato seco. Então eu posso colocar em centrais de alarmes monitoradas, não monitoradas, posso colocar em centrais de cerca, todas as centrais que têm a entrada de setor com fio, contato seco, né, eu posso utilizar esse modelo de sensor, inclusive em placa de automatizadores. Tá certo? Todos esses produtos são compatíveis com esse modelo de sensor. E lembrando, né, que você faz eclusas tanto com carros quanto com pessoas, também eu consigo botar esses sensores integrados com os faciais em teu braço também, tá? Aqui a entrada de sensor é a mesma para todos em um contato seco. E você ajusta aberto e fechado? Todos têm esse ajuste? Sim, eu posso fazer o ajuste ou então eu faço, na verdade, Márcio, eu tenho o próprio conector dele que tem a saída NA ou NF. Tá? Então tem uns modelos, quando tiver apenas a saída de alarme, né? Geralmente eu tenho lá o ajuste para NA ou NF, temos modelos aqui que tem o ajuste para, ou melhor, tem a opção de conectar a saída NA ou NF, né? Então eu já tenho isso no próprio hardware do produto. Um ponto interessante, Marcos, nós falamos sobre o ajuste dos canais, e aí temos também, obviamente, o tempo de resposta, Marcos. Esse ajuste de tempo de resposta ele é muito importante no sensor de barreira ativo. Vamos pegar agora um sensor de movimento, tá? O sensor de movimento infravermelho, os IVPs, né? Eles têm os ajustes de sensibilidade. O tempo de resposta desse sensor é praticamente similar ao ajuste de sensibilidade. O que eu quero dizer com esse tempo de resposta, né? É em quanto tempo o sensor vai identificar e vai transmitir uma intrusão, né? Um disparo, conforme o corte que aconteceu, né? A interrupção que aconteceu no feixe infravermelho. Tá certo? Entendi. Então, quando eu faço esse ajuste de tempo de resposta, Márcio, é se eu quero que essa transmissão do disparo seja mais rápido ou mais devagar, tá certo? Em quanto tempo o sensor vai responder se houver aí uma obstrução do infravermelho. Esse ajuste ele é muito importante, Márcio, para que eu evite tanto o disparo em falso, quanto eu tenha uma garantia de detecção. Luiz, mas qual que é o cenário ideal?
essa pergunta é sempre feita, né, Márcio? E varia bastante, né? E aí vai variar conforme o cenário de aplicação. Por isso que tem esse ajuste aí, justamente para, de acordo com o cenário de aplicação, poder ajustar com a necessidade do cliente ali. Exato. Então, o sensor de barreira não é um sensor que eu instalo, faço a ligação dos fios e viro as costas para ele. Não é bem assim. Eu preciso realmente testar, fazer a interrupção do feixe, retornar. É interessante até pedir um apoio para o usuário, né, para o cliente, para que ele possa passar durante ali pelo menos um período de uma semana, né, estar interrompendo e aí o monitoramento fazer esse acompanhamento para entender se o sensor que foi instalado realmente está no ajuste correto ou se precisa ir até o local fazer uma revisão. Bacana, e nós temos mais um modelo aqui, um grandão, não aparece aqui nas imagens, mas está aqui no card que vocês estão vendo, é o IVA 9100 TRI, é isso? Isso mesmo, Márcio, é o IVA 9100 TRI, como ele é conhecido no mercado, né? Por que TRI? 3 feixes, beleza? Essa é a primeira informação importante dele. Então, é o único modelo nosso, né? O que tem o maior número de feixes dessa linha que está aqui agora nesse momento, né? Então, qual é a vantagem de ter 3 feixes? Ótima pergunta, Márcio. A vantagem é que tem a maior confiabilidade do disparo e redução do disparo em falso. Eu comentei com vocês agora há pouco que aqui no 5080 eu tenho um espaçamento de 15 centímetros, certo? Entre um feixe e outro. No IVA 9100 TRI eu também tenho esse espaçamento e aí eu tenho mais um feixe para dar mais robustez nessa detecção. Então os 3 feixes é exatamente para que eu tenha aqui uma garantia que o disparo realmente é real. É muito comum, por exemplo, gatos andarem sobre o muro. E aí pode acontecer, né, de um gato, por exemplo, um sensor de um feixe, disparar, porque só tem um feixe, ele vai ser obstruído, obviamente. Num sensor de 3 feixes, isso torna muito mais raro, né? Talvez a movimentação do gato teria que ser mais de um gato, ou uma movimentação diferente ali, que faça com que o disparo aconteça. Mas isso praticamente é eliminado a partir do momento que eu tenho essa quantidade maior de feixes. Você precisa cortar os 3 feixes para daí sim entender que houve um rompimento dessa linha e daí sim fazer o alarme. Perfeito. Trazendo mais assertividade também, mais segurança na hora de fazer a cobertura do perímetro. Exato. Para cenários quando tem uma circulação de animais também, né? Tem locais que, essa rua aqui tem 30 gatos nessa rua, tem cenários que é bem complicado também, então a gente tem o sensor ideal para cada tipo de cenário que o seu cliente precisa. Exato. E a gente não para por aqui. A gente tem o sensor de barreiras, os IVAs que a gente viu aqui, e a gente tem outros modelos, é isso? Só para a gente resumir essa fase, Márcio, então nós vamos de 15 metros até 100 metros, que é o modelo 9100 TRI. E aí a escolha do cliente vai exatamente por esse ponto. Qual que é a altura que eu preciso proteger e qual que é o alcance que eu preciso proteger. O 9100 TRI, aquela questão do canal, Márcio, ele tem 4 canais, então eu posso empilhar até 4 pares. É o sensor nosso com maior quantidade de canais. E assim eu posso fazer um empilhamento de maior número de empilhamento que a gente fala como se fosse uma régua ali, né? Um sensor de barreira todo vertical ali, né? Para cobrir uma porta grande, por exemplo. Isso. Imagina só, eu tenho um sensor de 3 feixes. Se eu empilhar 4, eu vou a 12 feixes. Então eu aumento assim a proteção na vertical. Bacana. E tem gente que acha assim, eu posso fazer igual, só que com outro tipo de sensor, utilizar um só. É isso que a gente vai ver agora também. Agora, a gente virou aqui, ó, o restante do painel tem mais sensores aqui, a gente tem mais 4. Esses sensores são sensores multifeixes, é isso? Isso mesmo, Márcio. Por que temos essa nomenclatura muito conhecida no mercado como multifeixe, né, pessoal? Nós apresentamos agora há pouco sensores que vão de 1 até 3 feixes, certo? Então, no início do nosso vídeo foi falando sobre esses modelos. Agora, na linha multifeixe, nós vamos de 2 até 8 feixes. Ou seja, eu posso fazer uma redundância na proteção física. Então eu tenho lá, por exemplo, muro alambrado, após essa proteção física, eu entro com o sensor de barreira multifeixe. E assim eu tenho uma segunda proteção na mesma altura do muro. E sabe o que é mais interessante, Márcio? Nós falamos do empilhamento na primeira etapa do vídeo, né? Aqui eu posso empilhar até 2 pares. Eu tenho 2 canais de frequência. Então imagina só, o modelo nosso Octa, né, que o IVA 7100 Octa... qual é a altura dele? Qual é o comprimento dele, né? Ótima pergunta, ela é 1,40 m. Posso chegar a 2,80 é isso? 2,80, exatamente. É praticamente a altura de um muro até superior. No caso, assim, se eu quiser fazer uma substituição do muro, não quero deixar o ambiente do meu restaurante, da minha empresa mais limpo, não quero ter um muro, mas eu quero ter a segurança se para ninguém transpor aquilo dali, ou se alguém transpor, dá um alerta. Eu posso substituir o muro, vamos dizer assim. Com certeza, Márcio. É possível a gente fazer a substituição e o interessante, como o nome dele já diz, né? IVA 7100. Então eu vou até 100 metros na horizontal. Eu posso fazer uma proteção linear aí de até 100 metros.
E ambos têm emissor e receptor também, né? Exato. Ambos trabalham com emissor e receptor. E aí o que é interessante, né? Esse modelo de sensor, o impacto de uma luz incidindo diretamente nele é bem menor, por conta de ambos trabalharem com feixes transmissores e feixes receptores. Bacana. A gente tem ali, a gente começar agora do maior para o menor. A gente tem o octa, né? Que são 8 feixes. Isso. E para fazer o alerta, né? Eu preciso romper todos esses 8 feixes, é isso? Não seria necessário, Márcio. A cada 2 feixes sequenciados, tá? Então, por exemplo, 1 e o 2, o 2 e o 3, 3 e o 4, o disparo já acontece. Eu preciso que seja interrompido, né? Nós precisamos interromper 2 feixes. E aí eles precisam ser sequenciados. Ele também tem quais tipos de ajustes que eu posso fazer neles? Vamos lá. Aí tem uma surpresa interessante nesse produto, Márcio. É muito comum eu utilizar esse modelo de sensor em vários pares, tá? E às vezes eu utilizo também em ambiente fechado. Então, quando eu utilizo em vários pares, além do canal de frequência que eu tenho também nesse sensor, eu posso fazer o ajuste da intensidade do infravermelho. E o que essa intensidade do infravermelho permite aí de melhoria no cenário de aplicação, né? Eu reduzo a interferência de um par ao outro, tá certo? Como também eu posso reduzir a reflexão se eu estiver no ambiente interno. O sensor infravermelho, pessoal, ele acaba tendo uma incidência, por exemplo, em paredes brancas e gera um retorno, tá certo? Acontece porque uma bastante. parede é altamente refletida, né? E aí, esse retorno ele pode incidir, por exemplo, em outro par, pode incidir no próprio par, tá certo? E acabar gerando aí uma interferência. Então, quando eu faço a redução da potência do infravermelho, nós reduzimos consequentemente essa reflexão. Se eu reduzo a reflexão, eu elimino aí qualquer interferência entre os pares. Isso todos têm esse mesmo tipo de configuração? Todos têm. Tá. Os únicos sensores da nossa linha de sensor de barreira, né, que tem esse ajuste é a linha multifeixe. Então a intensidade do infravermelho, a linha que é possível fazer é a linha multifeixe. E o que muda, né, de um para outro são a quantidade de feixes, né, de infravermelhos que tem. E eu estou vendo aqui o IVA 71100 é o dual, são 2, 4, 6 e 8. Exatamente, Márcio. O que muda é exatamente a quantidade de feixes, ou seja, eles não têm diferença entre o alcance na horizontal. Todos eles são de 100 metros, mas eles têm essa diferença na proteção vertical, que vai de 2 a 8 feixes. Cenários de aplicação, onde que eu vou usar cada um deles? Legal, Márcio. É muito comum. Vamos pegar, por exemplo, um shopping, a parte de estacionamento. Eu quero proteger a área de estacionamento, mas eu quero proteger mais próximo do shopping, certo? Da entrada do shopping. Aí eu vou com sensor de barreira. Então eu deixo a área de estacionamento livre, tá certo? Lá não tem nenhuma segurança, vamos dizer assim, né? Mas próximo do shopping, quando realmente vai entrar no estabelecimento, tem um supermercado ou uma loja automotiva que tem ali a área de estacionamento também. Eu levo a barreira para próximo da entrada do imóvel. Então eu deixo a área de estacionamento livre, tá certo? Isso é muito comum porque esses pátios maiores pode acontecer de animais circular nele durante a noite. A gente não tem como impedir isso geralmente, né? E aí é o momento que restaurantes, shopping, lojas diversas, né, atacadão, vamos dizer assim, né, supermercado, eles colocam esse modelo de sensor mais próximo da loja para evitar ali então a intrusão ao imóvel, mas deixa a área de estacionamento livre. Tá certo? Bacana. Pátios de escola, posso fazer a mesma coisa, eu levo o sensor para perto da entrada da escola, mas deixo o pátio livre lá sem essa proteção. Bacana para não ter falso disparo também, né? Ou a pessoa Exato. pulou o muro, já tem ali, ou rompeu o primeiro perímetro, ou não foi alertado lá, É. tem um segundo ponto de detecção que eu posso fazer também. Exato. E é totalmente virtual, né? Tu não enxerga nada, fica livre, é Exato. clean, né? Esteticamente ele é bonito. E falando de estética, tem versão em outra cor também, né? Quero combinar mais com o meu ambiente, ficar mais discreto. Tem esse aí é de alumínio, né? O material Exato. dele. Esse é prata, né? Mais ou Isso. menos a cor de alumínio natural. E tem outra cor também. Temos também, Márcio. O que acontece? Uma instalação como essa, se eu quero que a proteção seja invisível, quanto mais discreto for o produto, melhor. Então eu tenho ele na versão prata e tenho na versão preto, que assim eu posso ter ali de repente um muro ou uma parede que ela tem uma tonalidade mais escura. Com a versão preto, né, eu tenho também esse sensor mais discreto para aquela situação. Então o prata ele pode ir para tons de paredes mais claros e o modelo na cor preto pode ir para tons de paredes mais escuros. Assim Todos os modelos pode ser escolhido na cor preta? Ótima pergunta, Márcio. Nós lançamos aí, né, durante o ano de 2025, a versão Quad. Então, IVA 7100 Quad, que é o mais vendido de todos. É esse aqui, né? Exato, de 4 feixes é o que tem na versão preta, tá certo? Então, o sensor mais comum
a versão mais comum de ser utilizada no mercado é a que tem a versão preta. Certo? Também, como ele é um sensor com fio, compatível com todas as centrais que a gente tem no mercado. Exato, é a mesma situação dos outros modelos, né? Contato seco, consequentemente qualquer central setorizada com entrada de contato seco pode ser compatível com esse modelo de sensor. E falando de sensor com fio, né? Para instalar o sensor com fio tem toda uma infraestrutura, né? Não só levar o fio lá, é um par de fio praticamente, ou são 2 pares. Não. A ligação com eles, né? Exato, mas pode ser até 3 pares, né? Então eu tenho alimentação, eu tenho contato de alarmes e eu tenho a saída de tamper. Então, consequentemente, eu preciso aí de pelo menos 3 pares. Muitos instaladores utilizam cabo Cat5, outros optam aí com outro modelo de cabo que trabalha em pares, né? Mas aí acaba utilizando aí mais de uma via, né? Uhum. Enfim, tem várias formas de utilizar cabeamento para esse sensor, mas de fato é uma linha de sensor que necessita a instalação, a infraestrutura, né? Isso acontece, Márcio, de alguns instaladores ter aí um certo receio de utilizar esse sensor porque ele demanda mão de obra realmente. Uhum. Então o sensor de barreira ele requer aí um cuidado na instalação, um acabamento. Eu preciso utilizar muitas vezes eletroduto, preciso utilizar caixas de passagem, preciso algumas vezes fazer cortes no muro, no solo, né? Então isso pode acontecer. E aí, pensando nisso, né, foi que a Intelbras trabalhou em uma linha também de sensores sem fio. É isso que eu ia perguntar, que a gente tem toda essa mão de obra, né, de fazer, quebrar piso às vezes, cortar, passar eletroduto, canaleta, tudo isso. Não é só o fio, né? É Exato. Toda a infraestrutura para passar o fio. E nós temos esse aqui também, que é totalmente sem fio, é isso? Exatamente. O que eu preciso para instalar esse cara? 2 parafusos e uma parafusadeira. Só isso. Não preciso alicate corte, não preciso serra para cortar, mais nada. E alimentação também. E alimentação. Exatamente. Não precisa também. Não, a alimentação já vem nele através das baterias. Eu não preciso utilizar a fonte externa. E isso que é mais interessante, Márcio. Cada um tem sua aplicação. Muitas vezes eu já tenho o parque instalado com uma central cabeada. Eu não vou trocar todo o cabo, não vou trocar toda a central, né? Eu preciso só adicionar. Outras vezes o projeto realmente exige tecnologias que somente as centrais cabeadas têm. Então é comum também, né, eu fazer essa mescla. Eu posso utilizar o Confio, que entrega a mesma solução na barreira, né, na proteção perimetral, mas se eu vou utilizar no meu projeto uma central sem fio, que é a central MT8000, Lite, Pro, com todos os seus periféricos sem fio, agora eu tenho essa facilidade que é o sensor de barreira sem fio IVA 8040. Exatamente esse par que está na nossa mão. IVA 8040. 80 é cada linha 8000, né, para a MT8000, e 40 que é o distanciamento que eu posso fazer entre eles, é isso? Exatamente. Eu já deixei a tampa aí até com um parafuso solto, Márcio, para facilitar para nós mostrar para o pessoal que realmente tem uma bateria dentro de cada sensor. Eu tenho uma aqui no receptor, que é o par que está na minha mão, e o Márcio vai abrir ali para nós o transmissor, que também tem uma bateria interna nele para fazer a alimentação do dispositivo. Então não precisa utilizar nenhuma fonte externa, cada um tem sua própria bateria. E o alinhamento é muito fácil, Márcio, porque eu tenho também... Olha, já tem ele dá o feedback também, vocês estão vendo aqui, mas tem o LED de feedback quando está alinhado ali, né? Quando tá exatamente. Alinhado. Quando ele está piscando rápido, eu estou quase alinhado, né? E a partir do momento que ele parou de piscar e o LED vermelho apagou, eu estou realmente alinhado. Bacana, são 2 feixes até 40 metros. Tem articulação também, né? Por isso que tem o AT no nome, é o IVA 8040 AT. O 8 é porque ele pertence à linha 8000, então ele é compatível com as centrais 8000. Não é compatível com outras centrais que trabalham com outra tecnologia sem fio, tá certo? Ele agora, com a solução sem fio da linha 8000. Agora ele tem bateria, né? Qual é a autonomia dessa bateria? É uma pergunta que sempre nós recebemos, Márcio. Aqui nós temos baterias de alta performance, tá? Com uma capacidade maior que dá autonomia para esse sensor de até 2 anos. Então eu tenho uma tranquilidade de que essa bateria vai durar aí até 2 anos um sensor sem fio, um sensor de barreira sem fio. Interessante, Márcio, essas baterias já estão no portfólio da Intelbras, inclusive elas são aqui encapsuladas com a marca Intelbras, né? E aí já está disponível também para fazer reposições. Até 2 anos, né? Mas ele dá algum alerta para a central se a bateria está acabando? Com certeza, Márcio. Antes de encerrar, né, a central já transmite para o monitoramento bateria baixa. Então eu tenho um tempo aí entre a comunicação do sensor com a central e, consequentemente, né, o alerta no monitoramento para fazer a troca da bateria, tá? Um ponto importante, Márcio. Se eu tenho aí uma bateria que vai durar até 2 anos, né? Tem alguma aí melhoria assim no produto, né, que vai facilitar essa duração de 2 anos? Tem sim, tá? Esse sensor ele faz aí o modo repouso dele,
Então ele fica um período sem transmitir para a central quando a central está desarmada. Tá? Com a central armada é contínuo. Então exatamente, por que eu fico um período sem transmitir para a central? Para que eu possa otimizar essa bateria. Mas vamos imaginar o seguinte, Márcio, eu coloquei esse sensor, por exemplo, para proteger o estoque da Intelbras, certo? E aí o pessoal lá da expedição parou um pallet cheio de produtos na frente do par. Eles obstruíram o sinal. Se esse sensor ficar até 30 segundos, aí ele volta a transmitir para a central mesmo com a central desarmada. Então isso é segurança. Eu tenho que garantir que o sensor está em funcionamento normal mesmo com a central desarmada. Se precisar utilizar, Márcio, uma distância inferior a 40 metros, não tem problema, o infravermelho dele é bem estável. Ele vem daquele outro sensor, né, que eu mostrei anteriormente, que é o modelo Confio, IVA 5080. Então essa parte de transmissão e recepção é a mesma tecnologia. O que muda entre eles é exatamente o quê? O 5080 trabalha com alimentação, né? Ou seja, ele trabalha de 12 a 24 volts, e o 8040, que é sem fio, trabalha com bateria própria. Bem importante, Márcio, nós esclarecemos a respeito do IVA 8040 pelo fato dele ser compatível com a central MT8000. Então, todas as características de dispositivo sem fio da linha 8000, que é alcance de até 1 km, bateria de longa duração, como falamos há pouco, e o supervisionamento são preservados. Então eu tenho uma comunicação bidirecional entre o sensor e a central. A central fala com o sensor fala com a central, e assim eu tenho uma confiabilidade maior na entrega da informação. Consequentemente, eu tenho uma linha de comunicação sem fio muito superior do que outras do mercado e que dá uma garantia maior em termos de segurança. Ou seja, um sensor desse, no caso vai num muro, né, numa divisória de uma casa, uma área perimetral ou de uma empresa, esse sensor aqui ele pode ficar até 1000 metros distante da central, mas tem um recurso para aumentar essa distância também, né? Perfeito, ótima dúvida, Márcio. Quando a gente fala de ambiente externo, né, a central, obviamente, ela está no ambiente interno. Então, qual que é o dispositivo que vai ficar mais distante da central? Aquele que realmente for para a área externa, provavelmente. E aí o sensor de barreira, ele vai ser o dispositivo que, em termos de comunicação sem fio, né, tende a ficar mais distante da central, tá certo? Que ele vai lá para a área externa. Para que a gente possa aumentar esse alcance de 1 km sem obstáculos, eu posso incluir um repetidor de sinal, que eu já tenho na linha 8000, né, que é o REP 8000. Então, se de repente eu precisar ainda mais, de um alcance ainda maior, vamos imaginar que eu preciso ir até 2 km, Márcio, sem obstáculos, tá? Eu coloco então o repetidor e o sensor vai até 2 km. Então, eu faço essa ponte entre a central e o sensor através do repetidor. E eu posso utilizar também vários sensores vários sensores de barreiras na mesma central. Posso, tranquilamente. São 64 setores. Se eu precisar utilizar até os 64 sensores, não tem problema. Tá? Eu utilizo a quantidade de sensor que eu vou utilizar na central de barreira sem fio, vai ser conforme as zonas que tem na central, né? A setorização. Luiz, muito obrigado. Obrigado, Márcio, pelo espaço, né, pelo momento aqui para falar sobre sensores de barreira. O que eu costumo dizer, Márcio, a linha de sensores de barreira Intelbras é a mais completa do mercado, né? Agora com o sensor de sem fio, é o único fabricante que tem essa tecnologia nacional desenvolvida para o mercado brasileiro. Então fica o convite para vocês testarem, conhecerem, homologarem esse sensor e, é claro, né, todo o time da Intelbras à disposição dos nossos clientes instaladores. Mais uma transmissão diretamente aqui da fábrica de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. E se ainda quer saber de outro assunto sobre alarmes e sensores, deixa aqui nos comentários também. E não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no @souparceirointelbras. Muito obrigado e até a próxima!